Se você bebe café sem açúcar todo dia, e especialmente se faz isso há anos achando que está fazendo um favor ao próprio corpo, eu preciso que você fique comigo nos próximos 25 minutos. Não porque o café seja um vilão, ele não é, mas porque existe algo que acontece no sistema hormonal de um homem acima de 55 quando esse hábito é mantido, alterado ou interrompido. E esse algo raramente é falado, mesmo em consultório. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology documentou uma relação entre consumo de cafeína, variação de cortisol e produção de testosterona que surpreendeu os próprios pesquisadores. Eu vou te mostrar, fase por fase, o que acontece no seu corpo quando você para de beber café sem açúcar. E o que isso revela sobre como seu organismo está funcionando agora. Fica aqui. Você acorda às 5h45. Vai direto para a cozinha. Liga a cafeteira. Não porque está com fome, mas porque sem aquele primeiro copo, o corpo simplesmente não arranca. A disposição do dia inteiro parece depender daqueles primeiros minutos com a xícara na mão. E ainda assim, no meio da tarde, vem uma queda que nenhuma quantidade de café consegue segurar. Uma sonolência densa por volta das 14h15, que não é preguiça, é biológica. E a frustração maior é essa. Você já fez a escolha certa. Cortou o açúcar, manteve o hábito. E mesmo assim, o esforço não se traduz na disposição que deveria vir junto. Ninguém te explica por quê. Geraldo tinha exatamente essa rotina. 64 anos, funcionário público aposentado de Uberlândia. Acordava às 6h e a primeira coisa que fazia, antes de abrir a janela, antes de olhar o celular, era ligar a cafeteira. 5 xícaras por dia, sem açúcar, desde os 48 anos, quando o médico pediu para cortar o doce. Ele se orgulhava disso. Nem sei mais como é o café com açúcar, dizia para os amigos. O problema chegou sem aviso numa tarde de quarta-feira. Ele estava sentado assistindo ao jornal e percebeu que tinha passado o dia inteiro sem conseguir terminar uma tarefa que normalmente levava meia hora. Não era preguiça. Era um travamento que ele não sabia nomear. Na próxima consulta, o médico pediu o exame de testosterona. O resultado estava no limite inferior do normal para a idade, tecnicamente dentro da faixa, mas no chão dela. Meu nome é Dra. Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos deles tinham hábitos que consideravam neutros. O café sem açúcar era um dos mais comuns, e ficavam genuinamente surpresos quando entendiam o papel que esse hábito específico estava desempenhando no comportamento hormonal deles depois dos 55. Não porque o café seja errado, mas porque o corpo que você tem aos 62 responde a esse estímulo de forma diferente do corpo que você tinha aos 42. Hoje eu vou te mostrar o que acontece no seu organismo hora a hora, dia a dia, semana a semana, quando esse padrão muda. Deixa eu te explicar o que realmente acontece no seu corpo quando você faz isso. Pensa no sistema hormonal masculino como um termostato de casa. Ele tem uma temperatura alvo, a testosterona em nível ideal, e fica o tempo todo fazendo ajustes para manter esse equilíbrio. Quando entra um estímulo externo, como a cafeína, o sistema sente e reage. O problema não é o estímulo em si, é que depois dos 55, esse termostato ficou mais sensível, e os ajustes que ele faz podem ser maiores do que o necessário. A cafeína entra no corpo e ativa o eixo HPA, o sistema que controla a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Em doses moderadas e no horário certo, isso é saudável. Aumenta o estado de alerta, melhora o foco, mobiliza a energia. O problema é que cortisol e testosterona disputam o mesmo caminho bioquímico. Quando um sobe de forma intensa ou frequente, o outro tende a ser suprimido. Não drasticamente, mas de forma consistente, dia após dia. E o que muda depois dos 55 é exatamente isso, a capacidade de recuperação. Um homem de 35 metaboliza a cafeína mais rápido, o cortisol cai mais rápido e a testosterona se recupera antes de precisar fazer a próxima xícara. Um homem de 62 tem esse ciclo mais lento. O intervalo entre o estímulo e a recuperação hormonal é maior,
o que significa que o corpo pode estar operando com testosterona ligeiramente suprimida por mais tempo do que você imagina. Antes de eu continuar, me conta uma coisa nos comentários. Você toma café com açúcar ou sem açúcar? Comenta 1 se é sem açúcar, comenta 2 se ainda usa açúcar. Quero ver qual é o perfil de quem está aqui assistindo. E isso vai me ajudar a entender com que frequência esse mecanismo pode estar acontecendo aqui no canal. Agora, deixa eu te mostrar o que acontece, fase por fase. Nas primeiras horas sem cafeína, estamos falando das primeiras 12 horas, o adenosina volta a se acumular rapidamente nos receptores. O cortisol, sem o estímulo da cafeína, cai mais bruscamente do que o normal na manhã. Para o eixo hormonal de um homem de 60 anos, essa queda abrupta pode gerar uma resposta compensatória. O corpo tenta equilibrar, mas o ajuste é impreciso. O que você sente? Uma dor de cabeça que começa atrás dos olhos e vai para a nuca. Uma lentidão mental que parece neblina. Não sono, mas uma dificuldade de engajar o raciocínio. Irritabilidade baixa, quase imperceptível. O que passa despercebido nesse momento é que o nível de testosterona livre começa a mostrar uma oscilação pequena. Sem o estímulo externo da cafeína, o eixo hormonal ajusta a produção de cortisol de forma mais conservadora, o que deveria, em teoria, criar um ambiente mais favorável à testosterona. Mas nas primeiras 12 horas, o corpo ainda está em modo de adaptação. Esse efeito positivo ainda não chegou. Estudos de privação de cafeína documentam que os sintomas de abstinência, dor de cabeça, fadiga, dificuldade de concentração, atingem o pico entre 20 e 51 horas após a última dose, com início já nas primeiras 12 horas em consumidores regulares. Foi exatamente isso que Geraldo sentiu quando resolveu, por conta própria, parar o café por uma semana. No segundo dia, a dor de cabeça era tão forte que ele achou que estava com pressão alta. Isso é o que acontece nas primeiras horas, mas o corpo não para. Nos próximos dias, começa algo mais interessante. E é nessa segunda fase que a maioria dos homens desiste antes de ver o que estava prestes a mudar. A partir do segundo ou terceiro dia, o eixo hormonal começa a encontrar um novo equilíbrio. Sem o pico diário de cortisol induzido pela cafeína, os níveis desse hormônio tendem a se estabilizar em uma curva mais suave ao longo do dia, sem o pico acentuado da manhã e sem a queda brusca da tarde. O que você sente nessa fase? O cansaço da fase anterior ainda está presente, mas começa a aparecer algo diferente, uma disposição mais linear, sem os picos e quedas de energia que o café criava. Para muitos homens, isso parece piora. Para o corpo, é equilíbrio. O que a maioria ignora. Com o cortisol em curva mais estável, a testosterona livre começa a encontrar mais espaço para se expressar. Pesquisas indicam que a relação testosterona-cortisol é um dos marcadores mais sensíveis de recuperação hormonal em homens acima de 50. Quando essa relação melhora, os primeiros efeitos aparecem no sono, especificamente no sono profundo, que é onde grande parte da testosterona diária é produzida. Um estudo publicado no European Journal of Nutrition observou que a redução no consumo de cafeína em homens acima de 50 foi associada a uma melhora mensurável na qualidade do sono de ondas lentas, o estágio mais restaurador, em menos de 2 semanas. Geraldo, no terceiro dia, voltou ao café, mas desta vez apenas nas manhãs, e nunca depois do almoço. Na quinta-feira da semana seguinte, ele reparou em algo. Tinha dormido 6 horas sem acordar nenhuma vez. A última vez que isso havia acontecido, ele não conseguia lembrar quando. E quando isso se acumula por semanas, o impacto se torna mensurável de uma forma que vai além do sono. Com o sono de ondas lentas regularizado, a produção de testosterona noturna, que acontece principalmente durante as fases mais profundas do sono, tende a aumentar. Homens que fizeram exames antes e após esse período relataram variações perceptíveis nos níveis de testosterona total e livre, com melhoras no humor, na libido e na recuperação muscular. O mecanismo é direto. Menos cortisol crônico significa menos supressão do eixo que controla a testosterona, e isso significa mais testosterona disponível para os tecidos. Não é uma mudança dramática,
mas em um homem de 62 anos cujo nível de testosterona já está no limite inferior, uma variação de 10% a 15% pode ser sentida na prática, no apetite sexual, na disposição para se levantar da cadeira, na tolerância ao esforço. É aqui que muitos homens percebem pela primeira vez que o cansaço crônico que atribuíam à idade tinha, pelo menos em parte, uma causa que estava na xícara de toda manhã. Não porque o café seja o inimigo, mas porque o padrão de consumo, o horário e a frequência importam mais do que a maioria imagina. Muitos homens já tentaram resolver a queda de energia e a disposição irregular, mudaram a alimentação, cortaram açúcar, foram dormir mais cedo e não viram diferença real. O problema quase nunca é falta de esforço, é que estavam agindo no sintoma, não na causa. E tem um detalhe de momento, de quando tomar, não só se tomar, e como ajustar a janela de consumo de cafeína ao ritmo hormonal específico de homens acima de 55, que eu explico no protocolo Bianca e que determina se o efeito positivo no equilíbrio testosterona-cortisol acontece em semanas ou não acontece em meses. Os 10 capítulos do protocolo cobrem exatamente essa progressão, o que muda em cada fase hormonal e o que fazer em cada uma delas, com o guia alimentar e o diário de 30 dias para você acompanhar cada etapa com clareza. O link está na descrição, eu deixei lá para facilitar. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Agora, falando em meses e anos, a história se torna mais séria, quando o padrão de consumo de cafeína, especialmente o consumo na segunda metade do dia, permanece sem ajuste por anos, o ciclo de supressão crônica de testosterona se estabelece como estado basal. O corpo se adapta, mas adaptar-se não é o mesmo que estar bem. É simplesmente funcionar abaixo do potencial, sem ter referência do que seria diferente. Pesquisas de acompanhamento em homens entre 55 e 70 anos mostram que o consumo de cafeína após as 14 horas está associado a uma redução consistente no tempo de sono profundo e a níveis de testosterona matinal sistematicamente mais baixos, mesmo em homens sem diagnóstico hormonal estabelecido. E quanto mais tempo o sistema opera nesse desequilíbrio, mais energia é necessária para recalibrar. Os receptores se multiplicam para compensar o bloqueio crônico. O eixo hormonal fica progressivamente mais reativo ao estímulo. E a supressão de testosterona, mesmo que moderada, começa a afetar outros sistemas. Massa muscular, humor, densidade óssea, que não se recuperam tão rapidamente quanto os níveis hormonais em si. Mas a boa notícia, e essa é a parte que eu quero que você leve com você, é que o ajuste é mais simples do que parece. Para a maioria dos homens acima de 55, os primeiros sinais de melhora aparecem entre o 7º e o 14º dia após reorganizar o padrão de consumo. Não necessariamente eliminar o café, mas ajustar o horário, a quantidade e o contexto. O que melhora primeiro é o sono, especificamente a continuidade. Menos despertares noturnos, sono mais profundo entre meia-noite e 4 horas. Com o sono melhorado, a testosterona matinal começa a subir gradualmente. A libido e a disposição física são os últimos a responder, porque dependem não só dos níveis hormonais, mas da adaptação dos receptores nos tecidos. Esse processo leva entre 4 e 8 semanas para ser perceptível de forma consistente, e a maioria dos homens descreve assim: não é que ficaram muito mais dispostos, é que o cansaço sem motivo foi embora. Na 3ª semana após o ajuste, Geraldo foi cortar a grama do jardim, uma tarefa que tinha adiado por 2 semanas por falta de disposição. Cortou, terminou. Ainda tinha energia para consertar a dobradiça da porta que estava solta desde o carnaval. Não foi uma transformação espetacular, foi uma tarde normal, o que para ele, nos últimos 2 anos, havia se tornado algo raro. Agora eu quero te propor um teste. Por 7 dias, toma café apenas até às 10 horas da manhã, 2 xícaras no máximo, sem nada depois do almoço. Depois volta aqui e me conta nos comentários o que você sentiu, especialmente no sono. Eu vou estar lendo cada comentário que aparecer aqui. Em 7 dias, o sono já começa a mudar.
Você vai notar uma continuidade diferente, menos despertar no meio da madrugada, um acordar mais limpo pela manhã. Em 30 dias, a relação entre cortisol e testosterona começa a se reorganizar. A disposição ao longo do dia fica mais estável, menos pico e queda, mais constância. E é nessa constância que a testosterona tem mais espaço para trabalhar. Em 90 dias, os homens que fizeram esse ajuste relatam algo que parece simples, mas não é. Eles voltaram a ter vontade de fazer coisas, não uma vontade extraordinária, a vontade normal de um homem saudável. A que estava suprimida sem que ninguém percebesse. Geraldo não parou de tomar café. Hoje ele toma 2 xícaras, uma às 7 horas, outra às 10 horas. Nunca depois do almoço. 6 semanas após o ajuste, refez o exame de testosterona. O médico olhou os 2 resultados lado a lado e perguntou o que ele tinha feito diferente. Geraldo respondeu: "Aprendi que a hora do café importa tanto quanto o café." A história do Geraldo não é exceção. É o padrão que eu vejo repetidamente, em homens que entenderam onde estava o problema e decidiram agir enquanto a janela de reversão ainda estava aberta. Você viu onde está na linha do tempo. E a boa notícia é que ainda dá para mudar o curso. E o protocolo Bianca foi criado para homens exatamente nessa posição, que entenderam que o corpo muda com o tempo e querem um plano concreto para responder a isso. Os 10 capítulos cobrem essa progressão fase por fase, o que muda em cada etapa hormonal e o que fazer em cada uma delas, com o guia alimentar mostrando as escolhas que funcionam para homens acima de 60 e o diário de 30 dias para você monitorar cada semana da sua recuperação. Um homem de 60 anos que entende o mecanismo e age agora está numa posição muito melhor do que quem espera os sintomas ficarem mais difíceis de reverter. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está na descrição. Eu deixei lá para facilitar. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.